Irmãos e amigos, estou mais uma vez aqui, Fui convidado mais uma vez para trazer a mensagem. E neste momento, eu peço àqueles que nos assistem que possam fechar os seus olhos, e baixar a sua cabeça. Vamos orar a Deus, pedindo orientação para a entrega da sua mensagem. Oremos. Senhor Deus, te somos gratos, Senhor Deus, por mais uma vez estarmos aqui, Senhor Deus, para falarmos, Senhor Deus, a Tua palavra, para entregarmos a Tua mensagem, Senhor Deus. Te pedimos neste momento, Senhor Deus, que tão somente falemos aquilo que Tu queres, Senhor Deus. Perdoe, Senhor Deus, mais uma vez os nossos pecados. Seja conosco agora e para todo sempre. No nome santo de Jesus é que te pedimos essas coisas. Amém. Irmãos, amigos, hoje estaremos lendo mais uma passagem das Escrituras Sagradas. E para a nossa meditação no dia de hoje, vamos refletir sobre o fato que marcou a história, a ressurreição de Cristo. Para isso, eu pediria que todos abrissem as suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 15. E vamos ler até o verso... Leremos até o verso 33. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que credes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelo 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormiram também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um abortivo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus, que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou. Se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força.
porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Porque se batizam eles, então, pelos mortos? Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para a vergonha vossa. Irmãos, então nós estaremos refletindo, sobre essa escritura, Essa escritura, como todos ouviram, falam da ressurreição e da ressurreição de Cristo, Um fato histórico, que marcou a história, não é mesmo? Então, nós vamos primeiro analisar o texto, da forma como ele se apresenta aqui, E faremos, com certeza, algumas observações em cima deste texto para nossa reflexão no dia de hoje. Primeira coisa diz o seguinte: também vos testifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. Pelo qual também vos sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tem anunciado, se não é que crestes em vão. Quer dizer, este é o evangelho, que Paulo, de acordo com o que ele está falando aqui, anunciou, E é o evangelho pelo qual, os coríntios, foram salvos, Se, como ele diz, se eles receberam o evangelho assim como Paulo o havia, declarado. E aí ele vai dizer, então, aqui: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Quer dizer, havia, de acordo com as Escrituras, Jesus havia de morrer, Então, Jesus morreu, como ele disse, ele haveria de se entregar, E as Escrituras estavam dizendo que ele haveria de se entregar justamente para pagar os pecados de todos nós, E que Jesus, verso 4, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, são três fatos, um interligado no outro. O primeiro é de que Jesus, como as Escrituras estavam dizendo, morreu. Segundo, Jesus foi sepultado, E terceiro, Jesus ressuscitou. E ele diz assim, e depois, no verso 5, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Então ele está dizendo aqui que depois que Jesus ressuscitou, ele foi visto por Pedro, o nome Cefas, e depois também pelos 12. Depois ele continua, no verso 6, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormiram também. Então Paulo está dizendo aqui que de uma única vez, Cristo também foi visto por 500 pessoas, por 500 irmãos, E que alguns deles já não estavam mais, entre eles, haviam morrido, mas que a maior parte deles ainda estavam vivos, Depois disso, verso 7, foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, Então foi visto uma segunda vez por todos os apóstolos, por Tiago, irmão de Jesus, E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como um abortivo.
Então, Paulo está dizendo que ele também viu a Cristo, né? Que Cristo apareceu a ele também, né? Porque eu sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou seja eles, assim pregamos e assim haveis cridos. Então, a gente sabe que Paulo foi um perseguidor da igreja, né? E que antes de encontrar a Cristo, ele tinha recebido cartas, né? Para perseguir os que estavam no caminho, né? Que eram seguidores de Cristo. Então, quando ele teve esse encontro com Jesus, né, no caminho de Damasco, então, é desse fato que ele está dizendo aqui, que apareceu por último a ele, Paulo. Ora, agora aqui ele está perguntando, ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Então, Paulo aqui está citando um fato, né? Algo que estava acontecendo no meio deles, né? Dos irmãos lá de Coríntios, e de alguns que diziam não haver ressurreição. Então ele vai rebater esse fato, né? Porque lá em cima ele diz, né, que Cristo ressuscitou, né? E apareceu, né? Apareceu a muitas pessoas, né? De uma única vez apareceu, inclusive, a mais de 500 pessoas. E aqui agora ele está dizendo, se prega, se ele, Paulo, e os demais apóstolos e os demais irmãos estão pregando que existe ressurreição, por que então existiam alguns dentre eles que não criam na ressurreição? E aí ele vai dizer, ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Então, assim, um fato está ligado no outro. Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou. Se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Verso 16. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, a fé dos apóstolos, como a fé dos demais irmãos e também nossa, está baseada justamente na ressurreição de Cristo. Se Cristo, como ele diz Paulo aqui, não ressuscitou, então é vã a nossa fé, né? Não adiantou nada, não vai levar a lugar nenhum. E também os que dormiram em Cristo, né, que morreram antes de nós, também, né, estão perdidos. E ele está dizendo agora assim, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, né? Então, nós, os cristãos, os crentes, os irmãos na fé, né? Se não existe ressurreição, então nós somos aqueles mais miseráveis, porque acreditamos, né? Vivemos uma vida pensando na vida eterna, na salvação, na ressurreição, naquilo que nós vamos ter e que nós receberemos depois dessa vida, mas se Cristo não ressuscitou, tudo isso em que nós esperamos, que nós aguardamos, não vai acontecer. Então é vã, como diz ele, a nossa fé. Quer dizer, estamos crendo em algo que não existe, né? Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Então, Paulo reafirma aqui que Cristo ressuscitou, né? E Cristo é a primícia, quer dizer, Cristo ressuscitou primeiro, né? Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo.
Então, aqui ele repete, né, dizendo que a morte veio por Adão, né, e a vida, né, veio através de Cristo, né? Mas cada um, né, por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, primeiramente Cristo ressuscitou e depois aqueles que esperam em Cristo, né, ressuscitarão. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que se executa aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles então pelos mortos? Porque estamos nós também a toda hora em perigo? Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isto, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, Paulo está dizendo que nada nos aproveitaria nesta vida, temos uma vida de esperança em Cristo, dizermos que cremos em algo que existe na outra vida, se Jesus realmente não ressuscitou dos mortos. Então, a nossa fé, a fé dos apóstolos, a fé dos demais irmãos e a nossa fé se baseia em o fato de que Jesus ressuscitou dos mortos. Gostaria de refletir com os irmãos ainda no fato de poderíamos perguntar o seguinte, né? Ressuscitou Jesus realmente dos mortos? Sim, de acordo com o que o Paulo diz aqui, ele ressuscitou, né? De acordo com o livro, né, intitulado A Ressurreição de Cristo, de Dr. R.A. Torre, ele faz algumas considerações que acho oportuna fazermos neste momento. A ressurreição de Cristo é o fato mais importante da história. Não resta dúvida nisso, né? Jesus ressuscitou, de acordo com o que o Paulo diz. E esse fato foi o fato mais importante da história, né? Está ligado a todas as verdades essenciais do cristianismo, né? Todos os apóstolos, todos os demais irmãos pregavam, né, de que Jesus havia morrido, né, entregou a sua vida em resgate de todos os pecadores e que havia ressuscitado dos mortos, né? Nós vemos, né, inclusive lá vamos ver 2 textos, né, em que mostra justamente, né, os apóstolos, né, o Pedro, né, pregando a respeito da ressurreição de Cristo. Um desses textos, né, se encontra lá em Atos, capítulos 4, versos de 5 a 12. Então, começa assim, ó. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os principais, os anciões, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote.
E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina, e nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então Pedro aqui está pregando aos principais sacerdotes, né? E fazendo a sua defesa e mostrando que em nome de Jesus, a quem eles crucificaram, né? É que aquele moço estava são, né? Diante deles, né? E falou que justamente aquele que o achou, mas que a quem Deus ressuscitou dos mortos, certo? Ainda temos o seguinte, capítulo 2 de Atos, né? O mesmo Pedro, né? Aqui no verso 32. Vamos ver aqui o verso 32. Então ele diz o seguinte: Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não... Aqui continua lá um pouco... Lá na frente, né? Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os inimigos por cabelos dos teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, Cristo ressuscitou. Deus o fez Senhor e Cristo, né? Então, aqui Pedro, mais uma vez, mostra que Jesus ressuscitou e que ele estava, né, diante deles, mostrando como testemunha, né, desse Cristo ressuscitado. Aqui temos o testemunho também do próprio Cristo, né? Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar, ele está falando a respeito de Lázaro, né, que havia morrido, né? Então, disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Estava dizendo para Jesus. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda aqui em João, capítulo 5, versos 27 a 29, Jesus diz o seguinte: e deu-lhe poder de exercer juízo, porque é filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que o fizeram mal para a ressurreição da condenação. Pelo que nós vimos aqui, nós vemos então que a ressurreição era um fato, né? Podemos dizer que é o fato mais importante, primeiramente, do cristianismo, mas podemos dizer também que é o fato mais importante da história, porque marcou a história. E, desde o início, né, os apóstolos vinham pregando que Jesus ressuscitou. Este era o fato mais importante, era o centro da pregação dos apóstolos, era o centro da pregação de João, era a pregação de Paulo, né? Era o centro da pregação, por exemplo, de vários outros, né? Então, esta verdade, ela está ligada a todas as verdades essenciais do cristianismo, né? Podemos dizer que todas as demais verdades estão entrelaçadas, né? O próprio Jesus, quando disse: eu sou o caminho, a verdade
e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Logo na frente, aqui como vimos aqui, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que tiver morrido, ainda que ele tenha morrido, viverá, né? A ressurreição, ela marcou a história, sim. Marcou a história, primeiramente, do povo de Deus e marcou a história como um todo. Foi o maior milagre que também prova que é possível que todos os outros milagres tenham acontecido. Olha, há muitos que duvidam que existam milagres, porque eles vão contra justamente a ordem da natureza, né? Eles são antinaturais, quer dizer, não são naturais, né? Vão contra aquilo que é natural, né? Mas se Jesus ressuscitou, e como nós vimos aqui, né? Paulo está dizendo que sim, ressuscitou, e que haviam muitas testemunhas que continuaram pregando, né? Muitos morreram, né? Pregando essa verdade, né? E depois outros creram também, através das escrituras, daquilo que foi relatado, e também morreram, alguns deles, né? E chegou até os nossos dias, né? Então, foi o maior milagre. Jesus ressuscitou. É o único, que podemos dizer, líder das religiões que se diz que tenha ressuscitado. É o único do qual as escrituras dizem que havia de ressuscitar. É o único que ele mesmo dá testemunho de si mesmo, dizendo que ele havia de ressuscitar. E é o único que realmente ressuscitou. E é o único que realmente houve testemunhas oculares da sua ressurreição. Então, é o maior milagre. Ninguém, né, na história realmente havia ressuscitado, né? Alguns voltaram à vida, né, por intermédio de Eliseu, por exemplo, de Paulo. O próprio Jesus, Lázaro, estava já 4 dias na sepultura, mas todos eles voltaram a morrer, né? Sabendo que existe uma outra ressurreição, né? Que eles ressuscitarão, mas não mais para morrer, assim como Cristo, que ressuscitou e depois subiu aos céus, né? Em corpo, né? Em espírito, né? Ele subiu aos céus e está sentado à destra de Deus. Então, a ressurreição é o maior milagre. Ora, se a ressurreição, que é o maior milagre, aconteceu, então é possível que todos os outros demais milagres tenham acontecido. Então, não tem necessidade nem de provar os outros milagres. Sinal de que eles realmente aconteceram. É a verdade fundamental pregada nos primeiros anos da história da igreja, né? A ressurreição é realmente a verdade fundamental. Como assim vimos, né, nos textos que citamos, são poucos que eu citei, mas a gente sabe que tem muitos textos, né, que vão falar da ressurreição de Cristo, né? Que aquilo que aconteceu realmente também com os apóstolos após a ressurreição de Cristo, né? Vamos ver também Cristo falando, né, que da sua ressurreição, daquilo que ele havia de sofrer, como ele seria, dos 3 dias que ele ficou, né? Temos aí o caso de Jonathan, né, que ficou 3 dias no ventre do peixe, no grande peixe, e que foi justamente um tipo, né, de Cristo, quer dizer, mostra o que haveria de acontecer com Cristo, que ficou também 3 dias, né, no sepulcro. Bom, se Jesus ressuscitou de acordo com o autor lá, né, que pergunta, então prova que tudo que é essencial, prova tudo que é essencial ao cristianismo provar. Então vamos lá. Uma das coisas que prova a ressurreição de Cristo. Prova que há um Deus, né? Jesus Cristo foi ressuscitado de acordo com Pedro, né? Deus o ressuscitou, não é isso? Então, prova que há um Deus. Se Jesus ressuscitou, prova que há um Deus. Que Deus também prova que Deus da Bíblia é o verdadeiro Deus, né? Também esse autor diz o seguinte: todo efeito precisa de uma causa, e a única que pode explicar a ressurreição de Jesus é Deus, o Deus da Bíblia. Então, não existe um motivo que possa ser mais correto, né, afirmarmos que seja a causa, né,
da ressurreição de Cristo, senão o próprio Deus, né? A ressurreição de Jesus remove uma coisa muito importante. Há muitas pessoas no mundo hoje ainda se perguntando: há vida após a morte? Há céu e inferno? Ora, se a ressurreição de Jesus aconteceu, então nós estamos removendo, de acordo com o autor aqui, a esperança da imortalidade do terreno da suposição e do provável, para o terreno do fato científico, demonstrado e certo. Sabemos que há uma vida além do túmulo. Então, para nós que somos irmãos na fé, isso é um conforto, né? Mas também ajuda-nos, porque por muitos momentos estamos diante de pessoas que estão aí, o Léo, né? Pensando, existe ou não existe vida após a morte? O inferno é aqui mesmo, não existe inferno, né? E tudo passa e tal. Mas se Jesus ressuscitou, então é fato provável. Existe uma vida além da morte, né? Se ele ressuscitou, Jesus falou a verdade. E se ele falou a verdade, aí eu gostaria para você que ainda, de repente, não é ainda um salvo, não aceitou Jesus como Salvador, gostaria de deixar este último texto aqui, que lemos. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é filho do homem, Jesus, né? Não vos maravilheis disso, porque a hora vem em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Então, dizemos que, então, de acordo com o que vimos hoje, no relato bíblico em 1 Coríntios, né, Paulo relatando, e as demais escrituras que lemos, Cristo ressuscitou, né? E se Cristo ressuscitou, existe uma vida após a morte, existe a eternidade. E se existe a eternidade, sabemos que uns ressuscitarão e irão para o céu, né? Ouvirão aquele bendito do meu Pai, vinde para o lugar. Ouvir de Jesus, né? Como ele diz, né? Vindes benditos para o meu Pai, para o reino preparado para vós, desde a fundação do mundo. Mas para o outro, né, grupo, né, que também ressuscitará, né, para a eternidade, mas ides maldito para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus anjos. Então, a grande mensagem que fica é: Cristo ressuscitou. Verdadeiramente, Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou e prova que todos os milagres que aconteceram também é possível acontecer. Prova que Cristo falou a verdade, prova que o cristianismo está com a verdade, prova que o Deus da Bíblia é o verdadeiro Deus. Portanto, para os irmãos, para os amigos, né, aqueles que ainda não aceitaram Jesus como Salvador, que possa ficar esta reflexão. E para nós crentes, que fique aqui aquela grande... aquilo que possa nos animar cada vez mais, né? Sabemos que temos um Deus que ressuscitou, sabemos que tem um Deus que é vivo, que é um Deus de vivos, sabemos que tem um Deus que está a todo instante nos ajudando, nos auxiliando, embora todos os problemas que, como diz Jesus, né, no mundo tereis aflições, sabemos que lá, na outra vida, nos espera a bem-aventurança, né? Nos espera, o nosso Deus nos espera do outro lado, né? Ele tem para nós, como diz Cristo, uma casa, né? Ele tem para nós uma morada, né? Então nós sabemos disso, isso é uma certeza, porque Cristo ressuscitou. Vamos mais uma vez orar, né? Terminando aqui essa pequena reflexão, né? Senhor Deus, te agradecemos, Senhor Deus, pela proclamação da Tua verdade, Senhor. Sabemos, Senhor Deus, com certeza que o Senhor ressuscitou. O Senhor realmente, Senhor Deus, deu a Tua vida em resgate de muito, mas o Senhor ressuscitou. O Senhor, portanto, Senhor Deus, ajuda-nos, Senhor Deus, a todo instante, a todo momento, Senhor Deus, para que possamos pregar esta verdade. Ajuda-nos, Senhor Deus, para que possamos caminhar resolutos, Deus. Sabemos que o nosso Deus está no céu
e que o nosso Deus está a todo momento nos assistindo e que o Senhor é aquele também que nos fará ressuscitar contigo, Senhor Deus. Nos dará vida eterna juntamente com teu Filho. Perdoe, Senhor Deus, mais uma vez os nossos pecados. Seja conosco agora e para todos sempre. No nome santo de Jesus é que te pedimos. Amém. Jesus, amigo, temos mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em perdemos sempre. Oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Desfalecemos.